Boa tarde aos dois lados da vida. Sejam muito bem-vindos à escola. Olha, eu estou com a escola na cabeça. Não deixa de ser, né? É uma escola, né? Aqui a gente vem aprender, aqui a gente vem tentar compreender as coisas, né? Vou ler uma página aqui do livro Sementes de Felicidade. Isso aqui é bom, olha. Eleve a conversação. A má conversação corrompe e vicia o pensamento, atrai mais companhias, traz tristeza e põe você na direção do sofrimento. Fuja dela. Evite falar mal de pessoas, coisas e situações. Não faça comentários carregados de ilusão e ódio. Encare tudo com bom ânimo e confiança. Quando forçado a emitir juízo, reflexione sem passionalismo. Ponha-se firme. A segurança no que você diz é fruto da sua firmeza em Deus. Interessante, né? Às vezes a gente vê assim, escuta e vê, e a gente até mesmo, às vezes, nós nos pegamos falando coisas que não tem valor nenhum, não adianta nada, não acrescenta nada, né? E ele está dizendo ali como isso é perigoso, né? Como é que isso vai viciando o meu pensamento, como é que isso vai fazendo com que eu veja as coisas de um modo muito sombrio. Então, procurar ter uma conversação leve, uma conversação adequada, né? Respeitando as pessoas, conversando. Se alguém pedir tua opinião, dê sua opinião, mas não atacando ninguém, não falando mal de ninguém. Fale o que você pensa. E é isso aí, né? A gente na vida tem que buscar sempre olhar para a nossa postura. O que a gente está dizendo, o que a gente está falando, o que a gente está pensando. Então, estamos aqui hoje, Senhor, buscando compreender tudo aquilo que vieste nos ensinar há tanto tempo. Todas as tuas palavras, suas parábolas, e mais do que as suas palavras, os seus exemplos. Porque tu não só falavas, tu vivenciavas o que dizias. E toda vez que encontrava alguém, toda vez que alguém precisava do teu consolo, tu estavas sempre pronto a abrir teus braços e receber cada um com seus problemas, com as suas tristezas, com as suas dores. Então, Senhor, ajuda-nos a trilhar esse caminho que tu vieste nos ensinar. Estamos buscando, estamos aqui nessa casa, escutando as tuas palavras, levando as reflexões para casa, mas não temos só que guardá-las na nossa mente, nós temos que expressá-las no nosso dia a dia, no convívio com a família, no convívio com o trabalho, com os vizinhos, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a cada vez mais compreender as tuas palavras e que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Todos nós que aqui estamos, fizemos essa escolha. Estamos caminhando, Senhor. Estamos caminhando no caminho que tu nos ensinaste, do amor, da caridade, da tolerância, da benevolência. Então, hoje, nós te pedimos, abençoe a todos nós que aqui estamos, ilumine nossos caminhos,
que nós possamos seguir firmes nessa fé, nessa determinação, nessa vontade de te seguir. Em especial, que nossa irmã Beth seja intuída, iluminada, e que nós possamos ter uma tarde de estudos muito proveitosa. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, deste lado e do outro lado da vida, como diz sempre nossa irmã. Eu acho isso tão bonito. André também fala assim, eu acho muito bacana. Hoje nós temos um tema bem legal, bem emocionante, né? Foi assim um prazer enorme estudar para falar sobre isso, porque sempre emociona, né? Falar do nosso querido Jesus. Então o tema que nos coube foi Caminho, Verdade e Vida. Pena que Conceição não está aqui, que ela que escolheu esse tema, ela que deu o nome, e eu achei muito lindo, né, a gente lembrar isso. Taekwondo. Então vamos lá. Quando será que Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida? Eu esqueço das tecnologias, gente, é muito legal, né? Então, no Evangelho de João, capítulo 14, ele é maravilhoso. Se eu não me engano, é o Sermão do Cenáculo. E João vem dizendo tudo que Jesus falou para eles em termos de orientações, várias orientações. Então, de 1 a 6, ele fala, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais à frente ele vem dizendo, vem falar sobre o Consolador prometido, neste mesmo capítulo, lá no versículo 15. E vem falando coisas maravilhosas, né? Mas a gente vai se ater a isso aqui, senão a gente vai falar do Evangelho inteiro, não dá tempo, né? A gente tem muita coisa para falar. Então vamos ver, eu sei que vocês já conhecem, mas é sempre bom rever nesse período de Natal a grandeza de Jesus. Qual a missão do Espírito Protetor? Perguntou Kardec aos amigos espirituais. A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Nós temos um protetor espiritual maravilhoso, que é o nosso guia, nosso mentor, né? Nosso anjo protetor, nosso parente próximo que já desencarnou, que nos protege. Nós temos vários, né? Mas temos um especial na nossa encarnação e temos este maravilhoso que é Jesus, né? Embora aqui ele esteja falando do anjo protetor, tá? Aí na questão 519, Kardec também faz uma outra pergunta. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? O que vocês acham? Um país tem um protetor especial? Sim. Quem é o protetor do nosso país? Quem lembra o nome? Ismael, que encarnou aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? No Brasil, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos nos conta que quando Jesus transferiu a árvore do Evangelho da Europa aqui para o Brasil,
ele pediu a Ismael que encarnasse e preparasse o ambiente do mundo para que o Brasil viesse a ser. Isso foi em 1300 e qualquer coisa. Ele trouxe, então Ismael reencarna lá em Portugal, ele era filho de Dom João, e ele veio, Dom João III, se eu não me engano, tá? Não é o Dom João VI, pai do Pedro I, não. Ele veio como o... Ai, qual é o nome, gente? Fugiu. Sagres. Ai. Henrique de Sagres, obrigada. Nossa, fugiu o negócio, estava aqui na mão. Henrique de Sagres, ele que preparou as esquadras portuguesas para saírem em busca de outras terras. Ele veio preparando isso lá em 1400, ele nasceu em 1400 e pouco, morreu em 1480 e qualquer coisa, e preparou para 1500 a esquadra de Cabral sair pelos mares e vir para o Brasil, colonizar o Brasil. Não descobrir que o Brasil já era descoberto, né? Os índios já estavam aqui, não é mesmo? Então ele veio já preparando o Brasil para todo esse processo. E tem uma história muito linda que Humberto de Campos também conta nesse livro, que vieram os portugueses e vieram os espanhóis, né? Quem estudou um pouquinho de história vai lembrar disso. Eles vieram colonizar toda a América. O que aconteceu com a América? Foi dividida em tratados, né? Aquelas divisórias todas que eram assim na horizontal, eram esse eu não estudei, esqueci o nome, se alguém lembrar. As capitanias hereditárias. Obrigada, meu HD externo. As capitanias hereditárias, né? Só que de um determinado ponto para a esquerda no mapa, né? Aqui está o Brasil, para a esquerda eram dos espanhóis e para a direita eram dos portugueses. O que aconteceu com essas divisões todas? Os espanhóis foram chegando cada vez mais para a esquerda e hoje nós vemos Colômbia, Venezuela, Chile, Bolívia, tudo falando espanhol, né? O Brasil ficou íntegro, somente colonizado pelos portugueses. A América do Norte também teve colonização espanhola, depois com a Guerra de Secessão eles perderam as terras, ficaram só os americanos lá e os ingleses tomaram conta. Mas o Brasil ficou íntegro, e isso fazia parte das orientações de Jesus para que o Brasil se tornasse íntegro para ser a pátria do Evangelho. Olha que coisa linda, gente. Isso são séculos, não é um trabalho que é feito assim de uma hora para outra. É muito legal, né? Então vamos lá. Então qual é a resposta aqui dos espíritos? As aglomerações têm sim os seus protetores, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, nosso planeta todo tem um governador, e nosso país, e todos os países, têm também um protetor espiritual, para que as coisas aconteçam conforme os desígnios divinos, né? Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Nós não conhecemos a vontade de Deus ainda, né? Num futuro nós iremos conhecer. Mas nós já temos uma ideia do que Ele quer para nós, né? O que Ele quer que nós sejamos? Cheguemos à perfeição. Todos seremos anjos. Todos seremos espíritos muito perfeitos, né? No nível de Jesus, né? A gente tem que saber isso. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Eu vi essa semana um vídeo mostrando como é que nós vemos os planetas do nosso sistema solar girando, né? Então a gente tem o Sol e tem os planetas ao redor, girando ao redor do Sol, não é mesmo?
Aí no vídeo fala assim, isso é o que nós vemos, é o que nós imaginamos, mas o que acontece de verdade? Aí vai mostrando que os planetas giram ao redor do Sol em elipse, né, não é redondinho, e o Sol gira ao redor da galáxia. Nossa galáxia, a Via Láctea toda, o Sol gira também dentro dela. Então ele vai fazendo um giro assim, como se fosse um túnel, vai girando, leva 26 milhões de anos, 26 mil anos, uma coisa assim. Um número bem gigante, que leva para dar a volta na galáxia inteira. Então tudo é perfeito. Por que os planetas não se batem nesses giros? Cada um tem a sua atmosfera, cada um tem a sua gravidade, as distâncias perfeitas entre um e outro, para que não haja esse bater, né? Esse acidente, digamos assim, né? Que poderia acontecer e não acontece. Quando acontece, é porque é necessário. Um dia, Deus, em sua inesgotável sabedoria e caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Alguém já leu esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo? É belíssimo. Leiam o Evangelho, gente, é lindo demais. E essa verdade foi o dia em que Jesus nasceu. Essa verdade que veio até nós, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa todo mundo sabe, né? Toda hora algum palestrante aqui fala sobre isso. É maravilhoso e a gente tem que ser lembrado toda hora, porque é importante a gente sempre saber que é Jesus o nosso guia e modelo. Não é nenhum político, não é nenhum artista, nenhum jogador de futebol. Algum desses pode ter até uma repercussão importante, interessante, mas eles não são o nosso modelo. Lindo, né? Nosso querido, amado. A menor resposta. A menor. Mas você sabe que na tradução, eu estava lendo uma colocação da FEB, na hora de traduzir, no francês não é só Jesus, é voyez Jesus, veja Jesus. Aí o Guion Ribeiro traduziu para Jesus. Está no mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Por que será que Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida? O que vocês acham? Perguntaram a Ele, lembra naquela passagem lá do primeiro slide? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos ver. Por que Ele disse? Porque apenas seguindo os ensinos dele é que nós realmente alcançaremos o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. E como é que nós vamos alcançar esse reino de Deus que está dentro de nós? Seguindo Jesus. É uma bola de neve, né? Seguindo Jesus a gente só alcança se seguir Jesus. E a gente vai chegando lá, né? Vamos ver. Jesus falou muitas coisas, né? E uma delas foi essa aqui. Amarás a Deus e ao teu próximo, assim como amas a ti mesmo. A boca fala do que está cheio o coração. Como é que nós vamos seguir os ensinos de Jesus? Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que seguir esse caminho para alcançarmos o reino de Deus. Como é que nós alcançamos? O que é que nós temos que fazer para alcançar? Que é esse seguir Jesus? Qual é o principal mandamento que ele ensina para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se fizerdes isso, estarás no caminho. O que falta para nós fazermos isso? Aprender a amar. Como é que a gente aprende a amar, Sônia? Se amando.
Mas se a gente se amar demais, o que acontece? Aí entra o egoísmo. Esse encontro, né? Esse entremeio aí que a gente tem que encontrar de equilíbrio, é que a gente tem que buscar sempre, né? Que amar ao próximo, como é que a gente ama ao próximo? Eu vou ficar de longe, vou comprar um saco de comida, vou dar para ele, leva lá para mim. Isso é legal, né? Isso é legal, mas a gente tem que estar em contato. Qual é o primeiro contato que a gente tem na nossa vida? Família. A gente consegue amar a todos que estão dentro da nossa família? Ainda não, Ana, ainda. Mas nós vamos conseguir um dia? Não sei. Nessa vida não sei. Mas um dia, em outras vidas, nós vamos conseguir. Faz parte, né? É a lei de progresso. Nós vamos conseguir. A boca fala do que está cheio o coração. Quando a gente consegue amar efetivamente, o que sai da nossa boca? Só coisa boa. Então, quando a Sônia começou a ler a mensagem inicial, coisa mais linda, tinha tudo a ver, né? Fale o que é importante, o que é bom, o que é saudável, que assim a gente vai estar exercitando isso aí que Jesus está nos ensinando, né? Porque não é fácil a gente cuidar da nossa fala. Quantas vezes, né, a Soninha falou, quantas vezes a gente fala coisas desnecessárias. Aí vem aquele ditado, né? Se você não sabe o que falar, não fale. Silencia, que é melhor, né? Mas às vezes a gente não consegue, né? A gente fala mesmo, mas a gente vai conseguir. O que será que Jesus falou tanto no Sermão do Monte, que nos trouxe tantas informações, tanta coisa boa, e que nos mostrou tantos caminhos? O Sermão do Monte é um caminho, né? É uma estrada a ser percorrida. Se a gente conseguir a cada item desse, em cada encarnação, a gente seguir um item desse, daqui a pouco a gente chega lá, né? Vamos lá. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Essa tradução é um pouquinho diferente da que a gente está acostumada, ou os pobres de coração, né? Porque deles é o reino dos céus. É aquele que é mais simples, que consegue perceber as coisas com simplicidade, não vê maldade nas coisas que acontecem, né? Às vezes uma pessoa faz uma coisa, a gente já, será que ela fez isso? E, né, começa, né, a julgar. Pronto, já não tá mais, já não ganhou o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem são os que choram que serão consolados? Qualquer um que chorar? O que vocês acham? Qualquer um que chorar vai ser consolado? A criança que esperneia no chão, fazendo pirraça, a gente vai consolar? O que a gente faz? A gente chama, conversa, né? Às vezes chama atenção, porque o espernear não é uma solução das coisas. Então, nós somos crianças ainda que esperneamos muito. Então, muitas vezes a gente chora sem ter necessidade de chorar. Qual é o consolo que nós estamos tendo? Nosso mesmo. A nossa vaidade, o nosso orgulho chorando ali, e a gente vai demonstrando as nossas imperfeições nessas manifestações. Mas se nós choramos desejando efetivamente uma transformação, pedindo ajuda a Deus, pedindo forças, coragem, com certeza nós seremos consolados, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, de quem é a terra? De quem é a terra? Quem herdará a terra? Os mansos. O que falta para nós sermos mansos? Uma escada a subir, né? A gente sobe. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que buscam a verdade, né? Que buscam o que é correto, o que é certo, eles vão alcançar isso. Pô, mas a gente não vê isso. Eu quero a justiça, eu sou uma pessoa justa. Eu estou trabalhando
para ajudar as pessoas, eu faço tudo certinho, eu sou honesta, não roubo ninguém, pago todos os meus impostos, e eu não me sinto saciado nessa situação toda, eu ainda vejo tanta coisa errada. Mas por que a gente ainda vê coisa errada? Porque o que a gente quer ver saciada é a nossa vontade. E essa vontade que Jesus está falando, não é a nossa vontade. É aquilo que a gente busca em termos de justiça dentro de nós. Quando nós conseguirmos efetivamente sermos justos, honestos, né, como ele coloca aí, justos, né, e matarmos essa nossa sede de justiça, nós vamos nos sentir em paz, porque nós estamos sendo justos, não vamos ter consciência pesada de nada, porque tudo que nós estamos fazendo está dentro daquilo que a gente acredita que é o correto, é aquilo que Jesus nos ensina. Aí sim nós somos saciados, porque eu estou com a minha consciência tranquila, né? Não é o saciar do mundo. Opa, desculpa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o mesmo pensamento. Os puros de coração, porque verão Deus. Nossa, para a gente ver Deus tem que ter o coração puro. Gente. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E eu ouvi há pouco tempo uma pessoa falando assim: mãe, não adianta falar sobre os pacíficos, tem que ter os pacificadores. Porque só a gente ser pacífico, eu tenho a minha paz, mas eu tenho que promover a paz também. Então isso também é uma coisa importante, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a mesma coisa lá do item 6, né? Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. E bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Nós defendemos Jesus em todos os momentos? Tudo o que acontece na nossa vida, nós colocamos Jesus à frente? Ainda não. A Sônia está assim, ainda não. Mas a gente vai chegar lá? Com certeza, né? Mas tem mais coisas no Sermão do Monte, que não é só as bem-aventuranças não. Sermão do Monte são 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. No 5 ele fala das bem-aventuranças, mas no 6 e 7 ele fala de outras coisas. Por exemplo, as bem-aventuranças: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quem nunca ouviu isso? Como é que nós somos o sal da terra? Para que serve o sal? Para temperar. Como é que a gente está temperando a nossa terra ao redor de nós? Que luz a gente está colocando ao nosso redor? Se alguém te ferir a face direita, ofereça-lhe a outra. É deixar bater? Bate numa, eu deixo bater na outra? Não, né? Vamos mostrar outra forma de agir, diferente daquela que o nosso semelhante está agindo, ou que nós mesmos estejamos fazendo, né? Opa! Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Como é que a gente vai fazer as coisas sem antes se reconciliar, né? A gente quer seguir um caminho à frente, mas está deixando para trás coisas que não estão muito boas na nossa vida. Então primeiro a gente tem que consertar isso, né? Para poder continuar a jornada. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Como é que a gente entende isso? Sim, sim, não, não. Ah, eu sou positiva naquilo que eu digo. Tá errado, tá errado. É isso? Não, é a gente saber falar as coisas e manter a nossa palavra. Mas manter a palavra sempre nos dirigindo em relação a quê? Às leis de Deus, né? Então, se eu acho que uma coisa está certa, mas o outro diz que não está certa, é verdade. Só para estar bem com o outro, a gente muda de opinião. Não pode mudar de opinião, só porque o outro está dizendo diferente. A não ser que a gente reflita que a nossa palavra que está errada, né? Óbvio. Ainda vou me entender com isso aqui. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda mais 2000.
Isso é o nosso dia a dia. Nós estamos vivenciando momentos bastante turbulentos, né? Que a gente vê coisas variadas acontecendo erradas e queremos mudar tudo. Queremos que tudo esteja correto, certo, que não tenha mais violência, que não tenha mais assalto, que não tenha mais roubalheiras como a gente vê acontecendo, que as pessoas não se agridam mais, que todos se amem. A gente quer tudo isso, não quer? E qual é o passo que nós precisamos dar para isso acontecer? Temos que andar mais 2.000 passos até conseguirmos ver essas coisas acontecendo, porque o nosso passo pode levar o outro a caminhar melhor. Olha isso. Quando a gente caminha corretamente e o outro vê, nós vamos ajudá-lo nessa transformação. E só caminhando junto a gente vai conseguir, né? Entrai pela porta estreita, que a porta larga é muito fácil de entrar, né? A gente vai passar pela porta larga com as facilidades que a gente vê pelo mundo. Mas aquela porta estreita em que só nós passamos sozinhos, porque é a nossa prova que a gente está vivenciando, isso é mais complexo. Então nós vamos entrar ali sozinhos. E temos que entrar. Não julgueis e não sereis julgados. Essa parte é uma prova para todos nós, né? Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos perseguem e caluniam. É o perdão, né? O perdão das ofensas. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros no céu. Muitas vezes a gente quer muito mais do que o que a gente tem, né? E muitas vezes esse mais é aquela coisa do supérfluo, né? Será que eu preciso realmente disso tudo que eu tenho? A gente ainda acha que precisa, né? Tanto que a gente tem mais do que precisa. Mas essa mensagem de Jesus é uma coisa importante. Porque às vezes, eu estou passando muitas dificuldades. Por que será que eu estou passando? Eu estou crendo em Deus, estou aproveitando as oportunidades que Ele está me dando para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu busque o que é o melhor? Ou eu estou me prendendo a essas coisas da matéria e não me permitindo caminhar de forma mais plena? Os lírios são lindos, né? Normalmente eles nascem na lama. Olha só, né? Os pássaros voam, tem comida, tem abrigo, tem tudo que eles precisam. É preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo todo seja lançado no inferno. Essas palavras fortes que Jesus usava muitas vezes, né? A gente fica assim, nossa, fala que a gente vai para o inferno, né? Como é que é isso? Mas que inferno é esse, gente? São as provações, são as reencarnações compulsórias, necessárias, para que a gente pare de errar, conforme a gente tem errado, né? Nesse período que eu estava lendo aqui no Brasil, Coração do Mundo, e no A Caminho da Luz também, né, que foram os livros que eu mais me baseei, eles falam que nesse período de 1200 a 1500, 1700, assim, as encarnações aconteciam, assim, desencarnava, logo em seguida o ser reencarnava, porque as provas eram muito intensas, porque havia muitos erros, as pessoas faziam muitas bobagens, nós fazíamos muitas bobagens, né? A gente matava muito, a gente maltratava muito, a gente fazia muito mal para as pessoas, a gente queria tudo para a gente, era só nós, um egoísmo desenfreado. Então, com isso, a gente desencarnava cedo, porque não havia a medicina que tem hoje, né? 40 anos era uma idade assim, pessoa com 40 anos era, nossa, viveu a beça. Quem chegava a 60 era, né? Tinha uma gripe, morria de uma gripe. Então, e isso era necessário naquela época, porque desencarnava para reencarnar novamente, para ter uma nova oportunidade com o esquecimento da reencarnação, a pessoa continuar a sua luta, a sua transformação, né? Que demorou, né? Está demorando. Hoje em dia a gente já está conseguindo viver até 100 anos.
Já repararam isso? 90 é comum. 80 é tranquilo, um monte já com 80, né? 90 já tem uma porção, 100 está chegando lá. Por quê? Porque as necessidades estão sendo outras. E a gente tem que aproveitar, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Que frutos nós estamos dando? O que nós estamos passando para os outros, mostrando? E a oração do Pai Nosso, também, que ele ensina também no Sermão do Monte. Aí vem Gandhi, lá na década de 40, falando, coisa mais linda, né? Gandhi, hindu, tem uma outra religião, mas ele disse, se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Quando nos unirmos com base nos ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha, teremos solucionado os problemas não só de nossos países, mas do mundo inteiro. Que o dia em que os homens conseguirem cumprir com todos esses ensinamentos de Jesus, nossa, nós estaremos, né, num mundo de regeneração ou até mesmo nos mundos felizes, que a gente já vai estar cumprindo com tudo, né? Mestre entre seu povo, Jesus Cristo exemplificou cada palavra, vivenciou cada conselho, imortalizou cada ação, dividindo a história em antes e depois dele, inaugurando o reino de Deus na terra, o Deus do amor e justiça, negando a si mesmo o título de bom. Também lembrei do que a Soninha falou aqui no início. Ela falou, Sônia, eu estava prevendo o que eu ia falar, né, Sônia? Né? Ele exemplificou cada palavra. E ele tinha que vir mesmo, né, gente? Ele tinha que vir. Porque o mundo estava muito perdido, né? Conta-nos o livro A Caminho da Luz, que no planeta, as legiões angélicas se reuniram 2 vezes ao redor do nosso planeta para coordenar a formação do planeta, que quem coordenou foi Jesus, e para a vinda dele ao planeta. Foi planejado com centenas de anos antes, porque estava tudo muito complexo. Então ele precisava vir para mostrar, exemplificar efetivamente o que outros que foram enviados não conseguiram plenamente, né? Então ele veio para trazer isso. E ele, o tempo inteiro, ele exemplifica. Ele traz para nós tudo o que ele fala, ele fazia. Tudo que ele falava, ele fazia. Então a gente tem um exemplo, né, através dele. A história se transformou, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Embora os que não são cristãos ainda tenham os seus calendários próprios, né? Os hindus têm calendário próprio, os japoneses, os chineses, cada um tem o seu calendário, mas eles seguem comercialmente esse calendário nosso, né? Estamos em 2022. Jesus ainda dizia, né? Bom somente ao Pai que está no céu, e demonstrando, né, a humildade dele e a certeza do que ele sentia em relação a Deus. A terra pequenina, obscura, ainda tem dificuldade para perceber e compreender esses ensinamentos de Jesus. Nós somos muito obscuros, olha que coisa triste, né? São os espíritos que falam isso para nós. Nessa obscuridade, a gente ainda faz uma opção de coisa que não deveria. Mas com Jesus, né, nós temos essa oportunidade de aprender, de transformar, de termos, né, nesse modelo e nesse guia, uma trajetória diferente nas nossas vidas, né? O que a gente deseja? Nós queremos ser deuses. Quantos de nós não quer botar a mão assim numa pessoa e curar aquela pessoa? Quantas vezes cada um de nós já não quis fazer isso? Ver um filho, um neto, um amigo, que seja marido, esposa, né? A gente vê doente, a gente gostaria de colocar a mão e desejar que aquela pessoa ficasse curada e ficasse como Jesus fazia.
e como os seus apóstolos depois conseguiram fazer também, né? Isso é ser Deus, ou Deus com letra minúscula, né? Vós sois deuses. Nós seríamos deuses se fizéssemos isso? Sim. Nós temos possibilidade de fazer isso? Temos. Temos. Quem estuda aqui o livro dos médiuns e estuda lá sobre os fluidos, começa a perceber que isso tudo que Jesus fazia é manipulação dos fluidos que estão aqui ao nosso redor, só que nós não conhecemos. Nós viemos a conhecer a tabela periódica. Alguém aqui não sabe o que é a tabela periódica? Tabela periódica é uma tabela, né? Com todos os elementos químicos conhecidos no planeta. Os cientistas, né, estudaram, foram percebendo que existem diversos elementos químicos, né? Os mais conhecidos que a gente conhece: ouro, prata, mercúrio, bronze, alumínio. Lembra aí, você que estudou há pouco tempo. Hidrogênio, oxigênio, gás carbônico. Isso tudo são elementos químicos, tá? E eles constam nessa tabela periódica. E existem vários outros. Eu não me lembro agora quantos são, porque no meu tempo era um número e agora, no meu tempo de estudante, era um número e agora aumentou. Eles botaram mais. Alguém aqui é da área de ciências, não era? Quem era? Alguém era professor de ciências, não está aqui. Então, assim, são muitos elementos. E a partir do momento que esses cientistas começaram a perceber que o ar que a gente respira, que a gente não vê, mas que está aqui, é cercado de elementos. Eles conseguiram separar esses elementos e perceberam que se pegarem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eles fazem uma coisa fantástica, que se chama água. Olha que fantástico, né? Isso não é fantástico? Como se faz isso? Os cientistas sabem como fazer. Eles pegam as moléculas, juntam e está ali. E acontece a água. Se eu pegar 2 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio, eu faço a água oxigenada. Essa que a gente usa para limpar ferimento, né? Nós temos o ozônio, importantíssimo para proteger a nossa camada da Terra, né? Dos raios solares. Então são muitos elementos. Se pegarmos cada elemento desse, misturarmos ou combinarmos, nós vamos ter outros elementos e outras situações. Jesus sabia fazer isso com o pensamento. Olha que coisa linda, né? Ele pensava e tratava. Mas como que ele fazia isso? Ele construiu, junto com os engenheiros siderais, o nosso planeta todo. Então ele sabe tudo que existe aqui no planeta. Então ele consegue fazer tudo isso. Olha o nível de sabedoria desse ser, né? Ele consegue fazer tudo isso. E nós um dia, quando aprendermos também essas coisas, quando evoluirmos a ponto de entendermos o que são esses fluidos, nós também vamos manipular. E um bebezinho, se tiver resfriado, a gente vai impor as mãos, vai mentalizar e vai curar. Porque vamos manipular essas energias e vamos conseguir curar. Olha que coisa bela que Jesus nos ensinou, né? Na história, onde é que nós podemos encontrar fatos que nos mostram Jesus nos guiando, né? Influenciando no progresso da humanidade? Porque ele veio trazer isso, né? Com os ensinamentos dele, ele vem trazendo esse progresso. Vocês acham que hoje nós estamos no mesmo patamar espiritual de 1500? Isso é óbvio, né? A gente percebe claramente que não é. Mas tem muita coisa errada ainda acontecendo. Tem, mas é muito diferente de quando era em 1500 e até mesmo no ano 0, quando ele veio, né? Que era bem pior até, né? Então vamos ver assim, eu separei aqui algumas coisinhas. Primeiro, na Gênese planetária, quando ele formou o nosso planeta, Deus
Isso aqui é lindo. Com suas legiões de trabalhadores divinos, ele lançou o escopo, o alvo da sua misericórdia, sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então Deus deslocou a matéria, formou o nosso sistema solar. Como é que isso aconteceu? A gente não tem ideia, né? Que aí vem o Big Bang, né? A gente não tem muita ideia. Os cientistas dizem que isso saiu de uma bola gigante, né? É o que eles falam. E pelo que a Caminho da Luz fala, né? O Emmanuel nos traz, né? De informações que ele também pegou, informações no plano espiritual, é que é mais ou menos isso mesmo. Deus, né, colocou essa matéria informe, e dessa matéria informe Jesus tirou uma parte para formar o nosso planeta. E outros semelhantes a Jesus foram formando os outros planetas. Isso, gente, há 5 bilhões de anos atrás. É a ideia que os cientistas têm da formação do nosso planeta. Tá? Então ele fez isso. Quando é que Jesus também manifestou-se? Na vinda dos povos exilados de Capela. Todo mundo sabe quem são os povos de Capela? São espíritos que estavam em outro planeta, em outro sistema, em outro planeta, e que não acompanharam a evolução daquele planeta. Então, quando eles não conseguiram alcançar a evolução, o planeta evolui, e eles continuavam lá renitentes nos erros. Eles foram retirados do planeta, para que aquele planeta continuasse a sua evolução, e foram trazidos para a Terra, com as bênçãos de Jesus. Jesus os recebe, porque eles, com o conhecimento deles, embora ainda não tivessem evoluído moralmente, como os que já estavam lá, eles tinham o conhecimento tecnológico de lá. Trouxeram para cá. Quem vocês lembram aí na história que podem ter sido exilados de Capela? Nós? Mas lá naquela época lá, assim, construções magníficas que a gente hoje nem consegue fazer, mas foram feitas lá atrás. Os egípcios, né? Como é que eles construíram aquelas coisas todas, né? Nós temos conhecimentos de coisas que eles fizeram. Hoje os cientistas ainda não conseguem fazer aquilo que eles fizeram lá atrás. Olha que fantástico. Eles vieram de Capela, com certeza. No A Caminho da Luz... Hã? Eles não têm? Hoje ainda não temos essa... isso, ela está falando que eles trouxeram uma tecnologia que hoje a gente ainda não tem. Estamos chegando lá, né? Algumas coisas a gente tem, são diferentes, né? Porque eles trouxeram as pirâmides feitas com pedras, porque eram os recursos que eles tinham na época. Hoje nós já construímos edifícios grandiosos, né? Então já temos bastante coisa, mas naquela época não tínhamos. Então eles trouxeram muitas coisas. No A Caminho da Luz ele fala em 4 grandes grupos que vieram. São os indo-europeus, os hindus, os egípcios e os árias. Nada como estudar o livro, né, Pedrinho? E os árias, né? São os que descenderam os arianos, os brancos, né? Dizem serem melhores, não sei em quê, né? A gente sabe que não tem nada de melhor, né? São só diferentes, como todos aqui somos diferentes, né? Então eles trouxeram. Então Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. E na própria vinda do Cristo, ele entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações, né? Então ele veio construindo, né, o nosso planeta. Não construiu apenas de forma física, mas também de forma moral. Ele vem construindo esse tempo todo. E também a vinda de missionários para a renascença religiosa, já que a igreja havia se desviado do caminho cristão. Então, ao longo do tempo, nós tivemos algumas pessoas que fizeram diferença. Quem foram? Lutero,
botei aqui os mais conhecidos, né? Calvino e nosso querido Kardec, né? Foram as transformações religiosas que nós percebemos ao longo, depois de Jesus, né? Aqui eu não contei com Moisés. Outra coisa que a gente vê é a espiritualidade agindo dentro do planeta para que as coisas aconteçam. Nem sempre eles fazem essas coisas, mas aqui foi fantástico. A queda da invencível armada espanhola. Em 1588, Filipe II era um louco, porque ele queria dominar tudo, né? Conhecemos alguém assim? Ao longo da história? Vários, né? Esse especialmente, ele já tinha conquistado os turcos e os muçulmanos, as terras dos turcos e dos muçulmanos nessa época, 1490, né, a queda dos otomanos, e ele queria continuar sua conquista e ia entrar pela Europa da época, queria conquistar tudo. Então ele quis entrar na Inglaterra, mandou a sua esquadra, 100 navios, 2.000 canhões, 35.000 homens, uma esquadra assim. Era, por isso que é invencível a armada espanhola, eles eram invencíveis mesmo. Nenhuma outra esquadra, nenhum outro país conseguia vencer a Espanha nesse sentido. O que aconteceu? Ele mandou. Aí veio uma tempestade, derrubou todos os navios, matou quase todos os homens e derrubou, logicamente, os canhões junto para o fundo do mar. Quem é que se salvou? Olha que lindo, Jesus é maravilhoso, né? Aqueles que foram compelidos a irem à guerra, aqueles corações que já estavam mais harmonizados, digamos assim, com a paz, mas que foram obrigados a ir para a guerra, foram salvos. Entraram na Inglaterra e foram recebidos e encontraram ali uma outra nação para viverem, porque eles não queriam mais viver na Espanha com essa guerra toda. Olha que coisa linda, é emocionante, né? Né, que eles conseguiram. Então a ambição de Filipe II foi terra abaixo. Por quê? Porque Jesus tinha outros desígnios para a Inglaterra, que já estava se preparando para como é que eu vou dizer? Uma parte assim de cidadania, né, de evolução mais econômica, política, naquela época, para trazer para o restante da Europa esse tipo de desenvolvimento, que a gente ainda não tinha. Então eles foram sendo preparados para isso. E se ele vencesse a Inglaterra, isso tudo ia por água abaixo. Literalmente, né, pela esquadra. E, né, o maravilhoso transplante da árvore do Evangelho para o Brasil, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há um diálogo muito lindo de Jesus com Ismael, que ele fala, né, para Ismael que Ismael ainda não era o nosso protetor. Ele tem uma conversa com vários anjos, né, que ele fala lá. E um deles era Ismael, que ele estava muito triste com o que estava acontecendo lá na Europa, né, naquela região mais para lá, as Américas ainda não eram conhecidas, isso em torno de 1200 e pouco, tá, gente, que, segundo Emmanuel. E ele queria que fosse tudo modificado, né, seria necessária muita dor para que aqueles habitantes ali se transformassem. Aí Ismael dá a ideia, por que nós não vamos para terras novas, em que aqueles espíritos novos, que eram os indígenas, né, mais recém-criados, estão querendo crescer, ter novas oportunidades. Aí Jesus aceita a ideia e transplanta, né, como ele coloca, a árvore do Evangelho, que estava lá na Europa, e passa aqui para o Brasil. Só que não é assim, né? Nessa época ele começa, né? Aí o infante de Sagres, ele vem
reencarna, prepara Portugal para fazer isso tudo, ele prepara a África para trazer os seus habitantes também para cá. O erro, o que aconteceu? Foi a forma como eles vieram. Era para eles terem vindo não como escravos, mas como colaboradores. Mas a ambição, né, faz as coisas mudarem. Então ele conseguiu trazer essa árvore do Evangelho para cá. Podemos dizer que Jesus é o nosso GPS? Né, o nosso guia, né? Esse não falha, né? Ele não manda a gente para caminhos errados, né? Não manda a gente, vai por essa rua aqui, a rua é sinistra, né? Não manda, porque ele é o caminho da luz, né, gente? E essa música a gente vai ouvir agora. Ih, ó. Controla aí, Pedrinho. Né? Tá ligado aí? Tá. Muito bonita a música, né? Ela é uma parte da introdução do livro A Caminho da Luz. Muito bom, né? Vai, meu filho. Aqui é uma... Deixa eu abrir tudo. Opa, foi demais. Maria Dolores nos traz esse convite ao Natal, né? Enquanto a glória do Natal se expande aqui, ali, além, toda a terra se veste de esperança para a festa do bem. Natal, dá de ti mesmo o quanto possas, no amparo à retaguarda padecente. Toda a bênção de auxílio é socorro celeste, que Deus amplia indefinidamente. Natal, recorda o Mestre da bondade. Ele, o Cristo e Senhor, acendeu sobre a terra o sol do novo reino com migalhas de amor. Maria Dolores. Feliz Natal para todos. Hoje é a nossa última reunião, né? Então a gente deseja a todos muita paz, muita alegria, muito Jesus em nossas vidas, que é o que a gente mais precisa. Muito obrigada.